Embora seja necessário o uso de herbicidas e inseticidas sintéticos nas plantações, principalmente quando é para comercialização, a gente sabe que o uso discriminado desses elementos sintéticos podem causar grandes consequências, não só para as plantas, mas também para o solo. Isso porque quando a planta ela não absorve todos esses elementos sintéticos, esses elementos vão para o solo, que pode causar grandes problemas como lixiviação ou solubilidade da água. Mas antes de houver esses elementos sintéticos para proteger as plantas, os agricultores utilizavam uma planta para poder proteger outra planta. Ou seja, a alelopatia, que é quando utilizamos os mecanismos de defesa de uma planta para servir de inseticida ou herbicida natural para outro tipo de planta. E falando um pouco sobre a ação herbicida e inseticida de extratos vegetais, algumas plantas são inibidoras, inseticidas e herbicidas naturais que atuam de forma a matar insetos e repelir e inibir a sua germinação através de substâncias químicas sintetizadas no seu metabolismo. As plantas são constituídas por vários grupos de substâncias, dentre elas os terpenoides, que podem conter 100 ou mais compostos orgânicos. Dentre esses compostos orgânicos, essas substâncias, os terpenos, são substâncias produzidas de forma natural pelos vegetais e encontradas em abundância e com frequência nos óleos essenciais, que são os monoterpenos. Em um teste realizado com efeitos aleopáticos de hidrocotile, isolando diferentes óleos essenciais, testando seu efeito na germinação das sementes do alface e da cebola, o processo germinativo verificado na concentração do óleo vegetal de hidrocotile reduziu a porcentagem de germinação do alface e cebola, respectivamente, em 54% e 34%. Para malheiros e pés, a atividade aleopática não depende apenas de uma substância, mas sim de um conjunto de substâncias que apresenta tal atividade. Uma única planta é capaz de produzir diversos aleloquímicos e entre eles podem desencadear inúmeras interações. E para utilizarmos os extratos das plantas, seja eles isolados ou em sua forma bruta, é necessário saber qual é o tipo de mecanização dessa planta, porque é esse tipo de mecanização que vai dar origem ao herbicida ou inseticida natural que a planta necessita. Esses extratos naturais ou metabólitos secundários da planta são compostos químicos muito complexos que possuem diversas características da planta, como, por exemplo, a pigmentação das flores, das folhas ou resistência a algumas pragas. E são essas características que são levadas em consideração para utilizar esses extratos das plantas como herbicidas e inseticidas para as outras plantas. Se tratando dos metabólicos secundários produzidos pelas plantas, eles atuam de várias formas e são evidenciados na expressão gênica dominante, que vão garantir a resistência na presença de compostos químicos, ineficiência enzimática e na conjugação de aminoácidos e proteínas, inativando suas funções. Alguns estudos já relataram a menor atividade fotossintéticas em plantas daninhas quando se utilizaram os herbicidas naturais, resultando na alterações dos sítios de ação nas membranas dos cloroplastos, inibindo os fotossistemas 1 e 2. Alguns estudos também relataram que a resistência aos inibidores de ALS no amendoim bravo é codificado por um gene dominante. Isso quer dizer que quando a resistência depende de um único gene, a capacidade de desenvolver é maior e mais rápida do que se dependesse de vários outros genes. Algumas pesquisas têm utilizado extratos e óleos essenciais de vários tipos de plantas para determinar quais os melhores no manejo e controle da formiga cortadeira, tendo todos esses aqui como resultados promissores. Dentre todos os resultados, foi possível destacar as espécies correspondentes às famílias mirtaceaes, que possuem uma melhor ação inseticida, o que torna a pitangueira uma planta potencial no controle alternativo dessa formiga cortadeira.
O óleo da pitangueira nessas concentrações apresentou mortalidade significativa dessas formigas. E acredita-se que essa grande eficiência dos óleos tem a ver com a questão de substâncias contidas neles. São aproximadamente todas essas aqui. Foi identificada a presença de flavonoides e taninos em extratos hidroalcoólicos da pitangueira. Os taninos são considerados redutores digestivos e de crescimento, ocasionando redução na taxa de sobrevivência dos insetos, uma vez que as enzimas digestivas são inativadas. Outra família importante sobre o grupo das plantas inseticidas é a família Meliaceae, que possui sua ação inseticida principalmente sobre insetos mastigadores, para os quais já foram constatados efeitos como inibição ou redução do consumo alimentar, atraso no desenvolvimento, deformações, esterilidade e, por fim, a mortalidade desses insetos. Alguns outros óleos que possuem grande potencialidade como repelente são os óleos de cravo, citronela, lavanda, verbena, pinho, canela, alecrim, manjericão, pimenta, pimenta jamaica, dentre várias outras espécies ainda em estudo. Essa revisão nos mostrou que há inúmeras substâncias químicas sintetizadas no metabolismo secundário das plantas que podem ser utilizadas como herbicidas e inseticidas naturais, que vão suprir com a necessidade do agricultor em acabar ou diminuir com as pragas das plantações, mas não vão agredir da forma que os herbicidas e inseticidas sintéticos agridem a plantação ou o solo. Por hoje é só, tenha uma boa noite e muito obrigada.